Bom dia, queridos. A graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui meditando sobre o Salmo 73, com o tema A Experiência de Asaf. Essa experiência, meus queridos, ela é descrita em 5 estágios. Já vimos aqui aquele que crê, firmado em seus conhecimentos. Já vimos também aquele que o duvida. O conhecimento é abalado. E terceiro estágio é aquele que luta o conflito com o que ele vê e sente. E agora, o nosso tema de hoje é aquele que adora, uma perspectiva mais ampla. Livro de Salmos 73, versículo 15 a 22, diz o seguinte: Caso levasse efeito me expressar com assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terrenos escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror, são como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Meus queridos irmãos, Asaf, antes de tornar a sua decisão pública, ele pesou os contrapontos e ele pensou: se eu sair, o que vai acontecer? Como será diante das pessoas o meu posicionamento? Eu que sou a pessoa que levo a fé diante de todos. Seria como um cantor ou um pregador da palavra viesse a público e dissesse: bem, tudo que eu ensinei aqui não serve de nada, porque a vida é isso e é isso. É totalmente diferente do que a Escritura diz, é totalmente diferente do que Jesus diz para mim. Isso acontece quando deixamos de crer pela fé na palavra e na pessoa de Jesus Cristo e começamos a querer utilizar as experiências nossas como regra. A fé, ela é acima, meus irmãos, da experiência humana. Ela independe se eu estou vendo, ouvindo ou se eu estou tocando. A fé é uma certeza que o Espírito Santo coloca no coração da pessoa e ela não se desvia. Vejamos, irmãos, você vai notar aqui, primeiro, contraponto que ele pensou, ele disse, versículo 15, ele diz assim: caso levasse efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Primeira situação, ele notou: poxa, se eu desviar, eu vou prejudicar os novos, vou prejudicar tanto os novos cristãos ou novos judeus, em outras palavras, prejudicaria todos aqueles que estão começando na fé, porque estava ali uma pessoa experiente que vinha e falava, incentivava a fé, e agora fala um contraponto totalmente ao contrário. Ele ia prejudicar aquelas pessoas. No versículo 16 diz: todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Ele notou que não conseguiria exercer
essa tarefa sozinho. E aí o que é que ele faz? Ele pega a sua Bíblia, digamos assim, coloca debaixo dos seus braços e vai, né, ali para trabalhar para Deus. E, queridos, chegando lá, no versículo 17, diz o seguinte: até que entrei na casa de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Quando ele foi para a casa de Deus, o texto não diz como ele compreendeu. Ele começou a ver o que vai acontecer. Deus começou a trazer para ele uma revelação do que iria acontecer com os ímpios. Aquelas pessoas que ele via festejando, alegre, com saúde, o que ia acontecer com elas. E aí, irmãos, Deus começa a falar com ele. Isso acontece muito com as pessoas que estão nesse momento fria, triste, cabisbaixa, querendo desistir da fé, até que põe a sua presença diante do Deus Todo-Poderoso, e Deus, através da sua palavra, ele começa a iluminar a nossa mente e trazer direção para as nossas vidas. Então, irmãos, no versículo 18 ele diz: na verdade, tu os colocas em terrenos escorregadios e os fazes cair na destruição. Então ele vê que Deus coloca aquelas pessoas num local escorregadinho e aquelas pessoas vão cair. Aquelas pessoas tão imponentes, tão poderosas, na verdade, elas estão prestes a cair. No versículo 19, Deus continua revelando para ele, diz assim: como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Absolutamente tomados de terror. É o que acontece com os ímpios. Está ali festejando, louvando, assim, né? Festejando os seus regues, as suas vidas, e de repente eles caem, eles são destruídos. Queridos, quantos vão se levantar hoje achando que vai aprontar, fazer um monte de coisa, e no meio do caminho morrem? Lembra-me da história de um homem que viu, queridos, que a sua fartura, né, isso é uma parábola bíblica, a sua fartura estava próxima, a colheita que viria era muito grande, e ele pensou o quê? Vou viver dessa colheita. Não quero saber de Deus. Vou viver dessa colheita. Vou preparar um depósito aqui grande e vou dizer para minha alma: aquiete, curta, se divirta. Muitos estão assim, queridos. Mas o texto nos diz que, nessa parábola, que naquela mesma noite, o anjo da morte veio pegar aquele homem. E a pergunta que Deus fez àquele homem foi: me diz o que você tem. Mostra aí com as suas mãos o que você tem. E muitas pessoas estão vivendo assim, irmãos, distantes. Como diz aqui o texto, eles estão vivendo um sonho, mas vão acordar num pesadelo. Então, querido, você que está na casa de Deus, pensando em voltar, pensando em desviar, pensando em desistir da fé, não desista não. Deus, ele tem uma palavra para você nesta manhã. Ele diz para você: continue firme, porque o destino daqueles que dão as costas para mim é amargo, é dolorido. Então abra o seu coração nesta manhã e comece essa semana crendo no Senhor. Comece essa semana buscando direção de Deus. Tenha um bom dia e uma ótima semana para você e para toda a sua família. Shalom.